Fala pessoal, tudo bem? Continuando nosso assunto sobre função, nesse vídeo nós iremos falar sobre a função exponencial. Nós iremos começar fazendo uma revisão de potenciação. Nós vamos supor, primeiramente, a expressão a elevado a x. Isso aqui é uma expressão que basicamente é chamada de potência. Nessa potência nós temos aqui a letra a, que é a base, e nós temos o x, que é o expoente. Aqui nós temos que a base, normalmente ele é um valor fixo, um valor normalmente conhecido, pertencente aqui ao domínio dos números reais, e o x é uma incógnita, em que nós queremos definir. Essa expressão, AX, ela expressa para nós o produto de x fatores iguais a A. Como, por exemplo, nós vamos supor aqui que esse x é igual a 2. Então, nós temos aqui A elevado a 2. É assim que se lê. A elevado a 2. Dessa seguinte forma, ó, A elevado a 2. Ou A elevado ao quadrado. Depois eu vou explicar por quê. A elevado a 2 é A vezes A. Ou seja, é o produto de duas vezes, o produto de A duas vezes, né? A vezes A. Agora nós temos aqui, por exemplo, A elevado a 3, que também é chamado de A ao cubo. Aí nós temos aqui o produto de três fatores iguais a A. Então nós temos A vezes A vezes A. Repare só que eu tenho o produto, né? Vezes, e o A é repetido 3 vezes. Isso aqui é o quê? A ao cubo, né? Supondo que esse A aqui fosse 2. 2 vezes 2, aqui é 4. Agora vamos supor novamente que o A aqui é 2. 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8, né? Se o A é igual a 2. Então aqui, vamos só falar por que isso aqui é A ao quadrado, esse aqui é A ao cubo, antes de nós irmos para frente. Nós vamos supor que aqui nós temos um quadrado, e o lado desse quadrado aqui é x. Se isso aqui é um quadrado, todos os lados são iguais, então aqui eu tenho x e x. A área desse quadrado é base vezes altura, que é x vezes x, que pela definição aqui que nós vimos é o quê? X ao quadrado, né? É x a 2, que é a área do quadrado, né? Então x ao quadrado. E agora se nós temos um cubo? Um cubo é uma figura geométrica fechada, né? Que todos os lados são iguais. Então aqui a base eu tenho x e x, já na altura eu também tenho x. E a área aqui é a área da base vezes a altura, que a área da base é x vezes x, que é x ao quadrado, vezes a altura, que também é x, né? Logo aqui eu tenho x vezes x, que é o próprio x ao cubo, né? X a 3, né? Que, como eu estou expressando aqui o volume do cubo, x ao cubo. Então, esses aqui são alguns termos que a gente vai levar para frente. Vou apagar essas anotações e nós vamos rever aqui algum conceito de potenciação. Então, aqui nós temos a potência, A elevado a n, que eu vou considerar agora, e nós vamos supor 4 casos que esse n aqui pode ser. Primeiro caso, nós vamos supor que o n ele é pertencente aqui ao domínio dos números inteiros e que ele é positivo. Então, como por exemplo aqui, vamos supor que esse n ele é igual a 2. Então, eu tenho aqui a elevado a 2. Ou melhor, vamos supor que o a aqui também já é uma constante, né? Para ficar fácil de enxergar. Então, eu tenho aqui 2 elevado a 2, que é igual a 2 vezes 2, que é igual a 4. Agora, supondo que a base seja igual a 10 e o expoente aqui igual a 3, 10 ao cubo, nós temos aqui 10 vezes 10 vezes 10, que é igual a 1000, né? Porque 10 vezes 10 é 100, vezes 10 é 1000. Mas escrevendo de maneira genérica, nós podemos escrever que A elevado a n é igual a A vezes A vezes A, vezes A inúmeras vezes aqui, vezes A até no final, em que esse A aqui repete n vezes. Eu tenho n fatores iguais a A sendo multiplicado, né, no produto. Isso quando o n pertence aqui ao domínio dos números inteiros. Agora nós vamos ver o caso, ou melhor, inteiro e positivo, né? Agora nós vamos ver o caso em que n ele pertence agora ao domínio dos números inteiros, só que ele é negativo. Como por exemplo, vamos supor aqui o próprio 2, né, para facilitar, 2 elevado a menos 2. Quando nós temos isso aqui, por definição, o que nós temos que fazer é inverter esse 2. E para inverter, nós vamos supor a seguinte questão. Nós vamos supor que embaixo desse 2 aqui tem um número 1. Porque 2 dividido por 1 é o quê? É o próprio 2. Se eu quero inverter esse 2, então o numerador, que é 2, eu passo para o denominador,
E o denominador eu passo para o numerador. Então vai ficar o quê? 1 sobre 2, né? Eu inverti esse número aqui. E o que acontece com a potência, com o expoente, é que ele muda aqui de sinal. Ele era menos 2, agora ele fica aqui 2. Aqui eu posso escrever aqui 1 sobre 2 elevado a 2, né? Porque meio elevado a 2, esse expoente aqui eu passo para o 1 e passo ele para o 2. Então vai ficar o quê? 1 a 2 ao quadrado. Então isso aqui, 2 elevado a menos 2, é igual a 1 sobre 2 elevado ao quadrado. 2 elevado ao quadrado nós sabemos que é 4, então vai ficar 1 dividido por 4, né? Que é igual a 0,25. Agora aqui nesse 10 ao cubo aqui, agora vamos supor que nós temos 10 a menos 3. Então agora, observando todas essas observações que nós fizemos aqui, é só nós inverter esse 10, vai ficar 1 sobre 10 elevado a 3, que é igual a 1 sobre 10 vezes 10 vezes 10, que é igual a 1 sobre 1000. 1 sobre 1000 é o quê? É 1 milésimo. Então, basicamente, aqui nós vimos dois casos, né? Em que aquele meu incógnita, o incógnita é aquilo que varia, né? Ele assume aqui inteiros positivos ou inteiros negativos. Agora nós vamos supor um caso diferente, né? Em que esse incógnita, ele não é mais pertencente ao domínio dos números inteiros. Ele pertence ao domínio dos números reais, tal que ele é uma razão, é um número racional, ele é um número fracionário. Então vamos supor um caso mais geral em que eu tenho aqui A elevado a um número racional. O que é um número racional? É aquele que é expresso por uma razão, como por exemplo, aqui eu tenho um numerador e aqui um denominador, né? N sobre D. Então esse A aqui ele está elevado, vamos supor que ele está elevado aqui a esse número aqui racional, N sobre D. Por definição, eu tenho que esse A elevado a N sobre D é igual a raiz, esse D denominador, ele vai ficar aqui, olha, expressando aqui a ordem dessa raiz. Então a ordem aqui é D, e esse A, ele vai vir aqui para dentro da raiz, e esse N vai ser aqui expoente desse A aqui dentro da raiz. A lógica que nós tiramos daqui é que toda raiz, ela é uma potência de base elevada a um expoente fracionário. Então toda raiz é uma potência de expoente fracionário. Então nós vamos supor algum caso aqui. Vamos supor que aqui que nós temos o 4 elevado a meio. Se eu tenho aqui 4 elevado ao meio, eu tenho aqui raiz, esse denominador fica aqui 2, aí que o 4 é elevado a 1. Aqui tem uma informação importante, o nome dessa raiz aqui é raiz quadrada. Sempre que eu tenho 2 aqui, é chamada de raiz quadrada. E como nós já estamos acostumados, a raiz quadrada, ela pode aparecer da seguinte forma, né? Simplesmente dessa forma aqui, ó. 4 elevado a 1, né? Nós temos que é o 4 multiplicado por ele, mas só que é uma vez só, então só vai ficar o quê? É o 4. Se fosse 2, ficaria o quê? 4 vezes 4, mas só que como é só 1, 4 elevado a 1 é o próprio 4. E quando aqui é uma raiz quadrada, esse 2 aqui eu posso omitir, então eu posso deixar o 2 ou não. Agora, para raiz aqui de ordem superior, como por exemplo, raiz cúbica, né? Raiz quádrica, aí eu não posso omitir. Mas aqui eu omito, mas basicamente, né? A raiz quadrada de 4 é 4 elevado a meio. Aqui nós também podemos supor que esse expoente aqui é negativo, vai ficar o quê? A elevado a menos N sobre D, que é a mesma coisa que 1 sobre A elevado a N sobre D, que é igual a 1 sobre a raiz aqui de ordem D, né? E A elevado a N. A mesma coisa vista anteriormente. A única coisa que acrescentou aqui é que toda raiz é uma potência de expoente fracionário. Aqui eu só tenho uma restrição que eu deixei de falar nesse caso aqui, né? Quando o expoente ele é negativo, essa base ela tem que ser diferente de zero, né? Por quê? Se eu tenho aqui 0 elevado a menos 2, é o quê? É 1 sobre 0 elevado ao quadrado, que é igual a 1 sobre 0. 1 sobre 0 é indefinido, né? Então o quê? Ele não existe aqui no domínio dos números reais. Então essa base nunca pode ser 0. Essa base ela tem que ser diferente de 0 quando o expoente é negativo, né? Então A é diferente de 0 aqui nesse caso. O mesmo caso ocorre aqui, né? Esse A aqui tem que ser diferente de 0. Melhor ainda, né? Esse A, na verdade, ele tem que ser maior do que 0. Observe só, por que esse A tem que ser maior do que 0? Porque sempre eu vou recair em cima de alguma coisa que eu vou ter o A elevado a alguma coisa aqui. E esse A tem que ser maior do que 0, como por exemplo, supondo que eu caia aqui num expoente
ímpar, né? Então vai ficar o quê? Supondo que esse A aqui seja menos 2. Então vai ficar menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 é igual a menos 8. Mas nós sabemos que no domínio dos números reais não existe raiz de menos 8. Isso aqui já parte para o domínio dos números complexos. Então, nesse caso aqui, para expoente racional fracionário, o A ele tem que ser maior do que zero. Apagar essas anotações, fazer a revisão de um caso também muito importante, em que eu tenho aqui esse expoente igual a zero. Nós sabemos que todo valor elevado a zero, ou melhor, vamos definir aqui, né? Todo valor elevado a zero é igual a 1, exceto quando o A for igual a zero, porque quando o A for igual a zero, eu vou ter aqui 0 elevado a zero, que não existe aqui no domínio dos números reais. Isso aqui é indefinido. Então, sempre que um valor ele for elevado a zero, ele será igual a 1. Só que esse A não pode ser igual a zero. Essa é outra aqui, revisão da potenciação. Então, por exemplo, eu tenho aqui 5 elevado a zero é igual a 1, menos 10 elevado a zero é igual a 1, e por aí vai. Agora aqui nós vamos ver algumas propriedades, né? Vamos supor que eu tenho aqui um valor, uma potência AM, e eu vou multiplicar ela por uma potência AN. Repare só que as bases são iguais, e os expoentes eles são diferentes. Se as bases são iguais, você pode conservar a base e simplesmente somar o expoente m vezes n. Como, por exemplo, você tem aqui que o A é igual a 2, o m é igual a 3 e o n é igual a 2 também. Então, o que nós vamos fazer? Nós temos aqui que 2 elevado a m, que é 3, vezes 2 elevado a 2, né? 2 elevado a 2. Então, repare só que 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, e que aqui eu tenho o produto de 2 por ele mesmo 3 vezes. Mas 2 elevado a 2 é 2 vezes 2. Então, aqui eu tenho 2A3 vezes 2A2. Repare só que é a mesma base. Então, o 2 aqui, ele está sendo multiplicado por ele mesmo. Vamos reparar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes. Que é a mesma coisa que 2 elevado a 3 mais 2. Por isso que essa propriedade aqui existe. Então, nós vamos lá. Outra propriedade. Essa aqui é a nossa primeira. Vamos para a segunda propriedade. Nós vamos supor aqui que AAM dividido por AN. Isso aqui é a mesma coisa que A, porque as bases são iguais. A elevado a M menos N. Repare só. Aqui vamos supor a mesma coisa, né? Vamos supor que o A é igual a 2, o B é igual a 3 e o N é igual a 2. Então, nós vamos ter aqui, ó, no numerador, nós temos aqui 2 elevado a 3, que é igual a 2 vezes 2 vezes 2. E no denominador, nós temos o quê? 2 elevado a 2, né? Nós vamos supor que o A é igual a 2 e o N é igual a 2. Então, 2 elevado a 2 é 2 vezes 2. Ou seja, é o 2 multiplicado por ele duas vezes. Observe que aqui eu tenho a divisão desse numerador por esse denominador. Eu posso simplesmente cortar esse 2 vezes 2 que é igual a 4 com esse 2 vezes 2 que é igual a 4, né? Então, vai sobrar o quê? 2 elevado a 1. Então, observe só. Antigamente, antes eu tinha o quê? 2A3 sobre 2A2. Agora eu tenho 2A3 menos 2, que é igual a quê? A 2 elevado a 1, né? É o mesmo valor obtido aqui. Para quem não percebeu o que foi feito aqui, você também pode ver da seguinte forma, né? Que 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8, e que 2 vezes 2 é igual a 4. 8 dividido por 4 é 2, que é o próprio 2 elevado a 1, né? A mesma coisa. Agora nós vamos para a terceira propriedade. Vou expressar a terceira propriedade aqui. Aqui nós temos, por exemplo, o A elevado a M elevado a N. Nós falamos que a propriedade é que, quando eu tenho isso aqui, eu tenho A elevado a M vezes N. Como, por exemplo, vamos supor que esse A aqui, novamente, seja 2, o M seja igual a 3 e o N seja igual a 2. Vamos manter os mesmos valores para ir nos acostumando, né? Então, aqui eu tenho A elevado a 3, né? O 2 elevado a 3 elevado a 2. Então, vamos lá. 2 elevado a 3 é o quê? 2 elevado a 3
é igual a 2 vezes 2 vezes 2. Então, imagine que eu eleve esse 2 a 3 ao quadrado. Então, vou multiplicar esse valor aqui, eu vou chamar ele de y vezes y, né? Isso aqui é o quê? É y. Então, isso aqui é y vezes y, que fica igual a y ao quadrado. Mas o y é igual a 2 vezes 2 vezes 2, vezes o y novamente, que é 2 vezes 2 vezes 2. Observe que aqui a base é igual a 2. Então, a base aqui é 2, multiplicado por ela, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui o expoente é igual a 6. Então, isso aqui é igual a 2 a 6. Observe que, se você pega aqui, por essa expressão, e leva em conta que a propriedade diz isso, né? Então, você tem que aqui é 2 elevado a 3 vezes 2, que é igual a 2, 3 vezes 2 é igual a 6, que é o mesmo valor que foi encontrado aqui, né? São ambos os mesmos valores. Agora, outra propriedade, quando eu tenho aqui A sobre B sendo a base, eu tenho aqui um expoente N. Isso aqui é igual a A vezes N sobre B vezes N. É a mesma coisa, né? Outra propriedade que eu tenho é que se eu tenho um produto agora de A vezes B elevado a N, é a mesma coisa que eu ter A elevado a N vezes B elevado a N. Só uma atenção aqui, é que sempre que eu tenho algo no denominador, eu tenho que tomar cuidado para que ele seja diferente de zero. Então, nesse caso, o B sempre tem que ser diferente de zero. Mas essas 5 expressões aqui, essas 5 propriedades, é que resume aqui as propriedades da equação exponencial. Aqui nós vamos começar a ver a equação exponencial, né? O que é a equação? A equação é quando eu expresso que um primeiro membro é igual a um segundo membro, exatamente igual. Aqui eu estou expressando que a saída y é igual a x. Expressando no plano ortogonal cartesiano, aqui eu tenho a entrada x e aqui a saída y. À medida que x varia, o y vai variar. O x aqui é a variável independente e o y é a variável dependente, porque ele depende do valor de x, né? Então vamos lá. A equação, ela segue essa regra aqui. Agora, resolver uma equação exponencial, cabe a nós relembrarmos toda a revisão e também aplicarmos aí algumas propriedades, né? Então vamos lá, eu quero resolver aqui 2ax é igual a 256. A propriedade que você vai... normalmente, o que você vai ter que fazer aqui é o quê? Você quer achar o valor desse x, né? Você quer achar o x é o quê? Expoente. E você consegue trabalhar muito bem o expoente quando você tem bases iguais. Lembra, eu estava fazendo multiplicação de base, divisão de base, né? Mas sempre as bases eram iguais. O que eu tenho que tentar fazer aqui é transformar esse 256 numa base de 2, né? Então, o que eu posso fazer? Eu pego esse 256 e vou dividir ele aqui por 2. 256 dividido por 2 é igual a 128. Agora, esse 128 aqui, eu posso dividir ele novamente por 2. 128 dividido por 2 é igual a 64. Agora, se eu pego esse 64 e divido novamente por 2, eu vou obter 32. E se eu pego esse 32 dividido por 2, eu vou obter 16. 16 dividido por 2 é igual a 8. 8 dividido novamente por 2 é igual a 4. Dividido por 2 é igual a 2. Que dividido por 2 é igual a 1. E não precisa mais dividir, hein? Então, observe só que 256 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Então, observe só que aqui eu tenho sempre a base 2 e é multiplicado por 2 mesmo. Quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É 2 elevado a 8. Então, observe só que 2ax é igual a 256 e 256 é 2 elevado a 8. Observe que eu tenho a mesma base. Então, eu não tenho outra alternativa, senão o x é igual a 8. Então, dessa forma aqui, nós resolvemos aqui a função exponencial. Então, resolver a função exponencial, normalmente, é você ter algum artifício matemático para fazer o valor do outro membro ser igual à base, colocar ele na mesma base aqui do valor no primeiro membro,
que você tem que igualar essa base, por quê? Igualando a base, você pode igualar os expoentes, né? E assim você vai achar o valor do incógnito. Vamos para esse próximo exemplo. Aqui eu tenho que 4 elevado a x é igual a 32. Então, observe só. Uma maneira que eu tenho que fazer aqui é deixar ambos, o primeiro membro e o segundo membro, na mesma base. Observe que eu poderia muito bem tentar deixar na base 4, né? Como, por exemplo, 32 dividido por 4. 32 dividido por 4 é 8, que dividido por 4 é igual a 2. Aqui não tem como dividir por 4 mais. Normalmente, o que nós fazemos quando nós queremos simplificar numa base é dividir por números primos. Números primos é 2, 3, 5, 7, 11 e por aí vai, né? 13 e vai. O que são números primos? Números primos são aqueles números que só pode ser dividido por 1 e por ele mesmo. É para dar um valor inteiro, né? Então, 2, por exemplo. O 2 só pode ser dividido por 1 e por 2 para dar um valor inteiro, né? O 3 é a mesma coisa, né? Você não consegue dividir o 3 por 2, por exemplo, para dar um número inteiro. O 5 é a mesma coisa. Você não consegue dividir por nenhum desses aqui, nem por 4, né? A menos de 1 e ele mesmo não dá valor inteiro. Então, esses são os números primos. Então, normalmente, o que nós fazemos é dividir pelos números primos. Então, 32, eu vou dividir pelo menor número primo possível, que é o 2. Aí vai dar 16, dividido por 2 é 8, dividido por 2 é 4, dividido por 2 é 2, que dividido por 2 é igual a 1. Então, não tem como mais dividir, né? Então, você tem que 32, tudo aqui está na base 2, multiplicado por 2, 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8, vezes 2 é 16, vezes 2 é 32. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Então, 32 é igual a 2 a 5. Mas esse 4 aqui, ele não está na base 2, mas nós podemos transformar ele na base 2, dividindo ele pelo menor valor de número primo, né? Dividido por 2 é igual a 2, dividido por 2, que aqui vai dar 1. Então, 4 é a mesma coisa que 2 elevado a 2. Então, você tem que 2 elevado a 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 5, né? Aqui eu tenho a base 2 e aqui também, mas só que esse expoente aqui, 2, eu vou usar aquela propriedade da multiplicação. Eu tenho que 2 elevado a 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 2x, que é igual a 2 elevado a 5. Se aqui eu tenho as mesmas bases, o que eu posso fazer é igualar os expoentes. Então, você tem que 2x, 2x é igual a 5. Logo, você tem que x é igual a 5 sobre 2, que é igual a 2,5. Então, observe só que conhecendo a questão de você ter que igualar as bases e as propriedades, você conseguiu aqui definir o valor do incógnita, né? Relembre só que numa equação exponencial, o incógnita sempre está no expoente. Vamos para outra equação e nós vamos usar o mesmo artifício que nós vimos anteriormente, né? Aqui nós temos a base 9 e 27, né? Nós temos aqui o menor valor primo que nós podemos dividir o 27 não pode ser divisível por 2, né? Então vamos tentar por 3. 27 dividido por 3 é igual a 9. 9 dividido por 3 é igual a 3. 3 dividido por 3 é igual a 1. E aqui não tem como dividir mais, né? Então, 27 é igual a 3 vezes 3 vezes 3, que é igual a 3 elevado ao cubo, né? Então, nós temos que agora nós vamos observar o 9. 9 dividido por 3 é igual a 3, que dividido por 3 dá resto 1. Logo, 9 é igual a 3 ao quadrado. Assim, nós temos que 3 elevado ao quadrado elevado a x mais 3 é igual a 3 elevado a 3 elevado a x. Aqui nós vamos usar a propriedade da multiplicação. Então, nós temos que 3 elevado a 2x mais 6 é igual a 3 elevado a 3x. Como as bases são iguais, eu posso igualar também os expoentes. Assim, nós temos que 2x mais 6 é igual a 3x. O que nós fazemos é o quê? Passar os incógnitas tudo para um membro e o que é constante passar tudo para o outro membro. Então, aqui nós temos 2x menos 3x é igual a menos 6. Então, nós temos que menos x é igual a menos 6. E nós temos que x é igual a 6, menos 6 dividido por menos 1, que é igual a 6, né? Então, nós temos que aqui, aplicando aqui a questão de igualar as bases e depois igualar o expoente, nós temos que o resultado aqui é x é igual a 6.
Assim nós achamos aqui uma incógnita que satisfaz aqui essa equação. Agora uma outra aqui que talvez pode ter alguma coisinha diferente, né? Repare só que esse 90 aqui, se você tentar dividir ele por número primo, você vai achar algo assim, aqui, 90 dividido por 10, 45. O próximo número primo é 5. 45 dividido por 5. Aí você vai achar o quê? 9. Aqui daria para dividir por 3, né? Na verdade. Então aqui, ó, 9 dividido por 3, você vai achar 3. Dividido por 3 é 1. Então vai ficar algo mais ou menos assim, cara. 3 ao quadrado vezes 2 vezes 5. Não vai ficar muito legal, né? Porque a base que nós temos aqui é 3. Então você pode usar o artifício de o quê? 3 elevado a x menos 1. Isso aqui pode ser expresso da seguinte forma, né? Então você tem aqui 3 elevado a x sobre 3. Agora, 3 elevado a x mais 1 é igual a 3 elevado a x vezes 3, né? Que é 3 elevado a 1, que é igual a 90. Então, a base que você tem aqui é o quê? Repare só que 3 elevado a x é comum tanto a esse primeiro membro aqui, tanto a esse primeiro valor, quanto a esse segundo valor aqui do primeiro membro. E o que multiplica por ele no primeiro membro aqui, ou melhor, no primeiro valor é 1 sobre 3, e no segundo valor é o quê? Mais 3. Então, isso aqui, no primeiro membro, é igual a isso aqui, né? Tudo isso é igual a 90. Então, você pode tirar o mínimo múltiplo comum disso que está entre o parênteses aqui. Então, você vai ter o quê? 3ax vezes o mínimo múltiplo comum aqui é 3. Aí você faz aquela operação de dividir pelo numerador e multiplicar pelo... Dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. 3 dividido por 3 é 1, vezes 1 é o quê? É o próprio 1. Agora aqui, observando esse valor, nós podemos supor que aqui tem um valor 1 no denominador. Então, 3 dividido por 1 é 3, vezes 3 é igual a 9. Então, o que você tem aqui? Que tudo isso aqui é igual a 90. Agora, vamos continuar aqui desse lado. Você tem que 3 elevado a x vezes... Aqui eu vou simplificar, 1 mais 9 é igual a 10, dividido por 3 é igual a 90. Então, você tem que 3 elevado a x é igual a 90. Aqui está multiplicando, então você pode passar esse 3 multiplicando 90 vezes 3 e esse 10 dividindo por tudo aqui, né? Então repare só que 3 elevado a x é igual a 90 vezes 3 dividido por 10 é a mesma coisa que 9 vezes 3, que é igual a 27. Mas 27 nós sabemos que é igual a 3 elevado a 3. Observe só, 27 dividido por 3 é 9, dividido por 3 é igual a 3, que dividido por 3 é igual a 1. Logo, 27 é igual a 3 vezes 3, que é igual a 9, vezes 3, que é igual a 27. Portanto, 3 elevado a 3. Logo, 3 elevado a x é igual a 3. Portanto, o valor de x aqui é igual a 3. Né? Então, o valor de x que satisfaz essa equação, né? O incógnita que satisfaz essa equação é o incógnita 3. Vamos provar isso aqui, olha. 3 elevado a 3 menos 1, mais 3 elevado a 3 mais 1. É igual a 3 elevado a 2 mais 3 elevado a 4. 3 elevado a 2 é o quê? 3 vezes 3, que é igual a 9. E 3 elevado a 4 é igual a 81. Portanto, 81 mais 9 é igual a 90. Satisfazendo aqui a nossa equação. A partir do momento que nós estudamos as equações e vimos que é basicamente aí, aplicar a questão de se a base for igual, o expoente também é igual, e as propriedades, nós vamos estudar aqui a função exponencial, né? Uma função exponencial é uma função que leva aqui valores reais a reais, né? Normalmente nós estamos considerando o quê? O domínio real. Diz que a função, ela pertence ao domínio dos números reais. Então, para ser uma função que leva valores reais a reais, eu tenho aqui uma equação, que ela é a função se e somente se o A ele for diferente de 1 e o A ele for maior do que 0. Então, por que o A é maior do que 0? Repare só. Supondo que você tem o A igual a menos 2 e você tem aqui um expoente meio. Esse expoente meio vai dar o quê? A raiz quadrada de 2, pelo que nós sabemos, né? O que acontece? O denominador é o índice da raiz e a ordem da raiz, né? E o 1 ele passa aqui como expoente do 2. Mas só que esse 2 aqui é negativo. E nós sabemos que raiz de menos 2 não pertence aqui
não existe no conjunto de números reais, né? Então, não é uma função para nós, que leva valores reais a reais. O fato desse A ele tem que ser diferente de zero também é pelo fato de que, como nós vimos, que zero elevado a zero é indefinido, né? Também não existe aqui no domínio dos números reais. Com essas restrições, nós vamos observar aqui dois casos, né? Então, quando A é maior do que 1 e quando A está entre 0 e 1. Vou apagar todas essas anotações e vamos considerar para quando A é maior do que 1. Vamos supor que o A é igual a 2. E eu vou fazer esse x variar. Vamos supor agora que eu tenho aqui o x e eu quero aqui o valor de y. Se o x for igual a 1, 2 elevado a 1 é igual a 2. Se o x for igual a 2, 2 elevado a 2 é igual a 4. Se o x for igual a 3, 2 elevado a 3 é igual a 4 vezes 2, que é igual a 8. E por aí vai. Se for igual a 4, é igual a 16. Se for igual a 5, é igual a 32. E por aí vai, né? Então, observe só. Se a base ela é um valor maior do que 1, o que acontece é que, à medida que ela vai aumentando, a saída também vai aumentando. E a curva que ela vai fazer é da seguinte forma. Eu tenho aqui que ela sempre vai passar em 1, por quê? Esse 2, se o x for 0, 2 elevado a 0 é igual a 1. Então, aqui, sempre que eu tenho aqui o x, aqui eu tenho o x, que é a entrada, e aqui o y é a saída. Sempre que o x é igual a 0, ela vai passar aqui no valor 1. Observe se o a é maior do que 1, ela nunca vai atingir aqui valores negativos, né? Então, o quê? Vai ser uma assíntota. O que é a assíntota? Ela nunca vai cruzar aqui desse eixo y aqui para negativo. E ela vai ir crescendo, né? Quando é 2, quando é 1 é igual a 2, mas quando é 2 é igual a 4, é o dobro aqui. Então, repare só que essa função ela vai crescer muito rápido, né? Nós dizemos que tem um comportamento exponencial. Observe que os valores posteriores, aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 1. O valor de saída para 2, y2, é maior do que y1, né? Então, o quê? Um valor de saída posterior é maior do que o anterior. Então, essa curva ela vai crescendo os valores. Assim, nós chamamos de uma função crescente. Então, sempre que A é maior do que 1, nós temos uma função crescente. Agora, nós vamos estudar o caso em que nós temos o a base aqui, entre 0 e 1. Entre 0 e 1, nós vamos considerar aqui uma base o quê? Fracionária. 1 sobre 10, por exemplo. Ou melhor, eu posso considerar aqui 1 sobre 2, porque aqui eu considerei o 2, né? Então, 1 sobre 2 elevado a x. Nós vamos considerar aqui que esse x aqui ele vai variar e eu também vou variar aqui a saída, né? Então, observe só. Se esse x aqui ele for 1, então vai ficar o quê? É 1 sobre 2 a 1, que é 1 sobre 2, que é igual a meio. Agora, se esse x for 2, então vai ficar o quê? 1 sobre 2 a 2, 2 ao quadrado, que é o quê? 2 vezes 2, que é igual a 4, que vai dar o quê? 0,25. Agora, 1 sobre 2 ao cubo, se esse 2 aqui for 3, ou melhor, aqui eu confundi aqui o meio de campo, né? Aqui é o x. O x é o quê? Aqui é 1, aqui o x é 2. Aqui o x é 3. Se o x for 3, nós temos que a saída é igual a 1 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Logo, a saída é 1 sobre 8. Então, observe só, que antes a saída era meio, agora é 1/4 e agora é 1/8, que é igual a 0,125. Então, observe só que, à medida que os valores de entrada eles vão crescendo, a saída ela sempre vai se tornando menor. E o comportamento vai ser ao contrário desse aqui. Mas observe que quando o x ele for igual a 0, o valor da saída vai ser 1, porque meio a 0 é igual a 1. Então, observe só, aqui eu vou expressar aqui, olha, novamente o gráfico, vou expressar o plano ortogonal cartesiano, entrada e saída. Quando a entrada é igual a 0, eu vou ter a saída aqui igual a 1. Para valores de x negativo, basta apenas você inverter essa base aqui. Então, você repare só que os valores eles vão ser crescentes, né? Por quê? Se x for igual a menos 2, vai dar 2 elevado a 2, que é 4. Se o x for igual a 3,
vai ser o quê? Vai ser meio elevado a menos 3, que é o quê? 2 elevado a 3. Então, os valores aqui negativos, para x negativos, vão sempre ser crescentes. Vai passar aqui, quando x é igual a 0, o y vai ser igual a 1, e esse valor vai cada vez mais diminuindo. Mas só que ele vai diminuir, mas ele nunca vai se tornar negativo, pelo que você vê aqui, cara. Sempre que o expoente vai se tornar cada vez menor, tendendo aqui a 0. Por exemplo, 1 dividido por 1 milhão. É um valor muito pequeno, mas não é negativo, não é valor negativo. Nunca vai ser 0, mas sempre muito próximo aqui à reta, onde a saída é igual a 0. Então aqui nós temos uma assíntota, mas só que os valores posteriores, né? Por exemplo, aqui eu tenho y2 e aqui eu tenho y1. y1. Então repare só que y2, que é o valor posterior da saída, é menor do que o y1. Isso aqui denuncia uma função decrescente. Agora que nós já vimos a equação e a função e as restrições delas, nós iremos observar aqui a inequação exponencial. Vamos lá para dois gráficos, né? Inicialmente. Eu vou desenhar aqui esse gráfico aqui para a função crescente, ele passando em 1, e esse aqui para a função decrescente, ele também passa em 1, como nós já vimos, né? Quando x é igual a 0, y é igual a 1, sempre. Eu vou tomar dois pontos. O primeiro ponto é x1 e o segundo ponto é x2. x1 tem um correspondente na saída que é y1 e x2 tem um correspondente na saída que é y2. Já para a função decrescente, também vou tomar aqui o ponto x1, que é o primeiro ponto, e também o x2. Nós vamos reparar que x1 produz uma saída y1 e x2 produz uma saída y2. Então observe que se a função é crescente, se a é maior do que 1, nós temos que, se o y1 é menor do que o y2, isso implica que a entrada 1 é menor do que a entrada 2, x2. Já na decrescente é o contrário, né? Você tem aqui, se o a ele estiver entre 0 e 1, isso que denuncia a equação, a inequação, ou melhor, a função decrescente, você tem que se y1 é menor do que y2, isso que implica que o x2 ele é maior do que o x1. Isso vai ser importante para nós resolvermos aqui a inequação, né? Você vai fixar melhor aqui agora. Então vamos lá. Nós temos aqui que uma saída 3x é maior do que 1. Aqui você pode entender 1 como uma saída também, como um y, né? Nós temos aqui um y que é igual a 3x e um y que é igual a 1. Então observe que eu vou chamar isso aqui de y1 e esse aqui de y2. Então nós temos que y1 é maior do que y2. Outra coisa que você tem que observar é que esse a aqui, a base aqui, é maior do que 1, né? Então você tem aqui que o a é maior do que 1. Se o a é maior do que 1 e y1 é maior do que y2, então você tem aqui que o x1 é maior do que x2. Então vamos lá. Você tem que 3x é maior do que 1. Se nós queremos comparar, nós temos que deixar na mesma base. Você sabe que qualquer valor que é igual a 1 pode ser representado por um valor qualquer elevado a 0. Então você tem que 3x é maior do que 3 elevado a 0. Se 3x é maior que 3 elevado a 0 e a base é maior do que 1, você tem também que o expoente é maior do que o primeiro expoente, é maior do que o segundo expoente. X é maior do que 0. Então esse aqui é o resultado que nós encontramos. Simplesmente analisando aqui esse resultado aqui, cara. Se y1 é menor do que y2, x1 é menor do que x2. E vice-versa, né? Se y2 é maior do que y1, nós temos que x2 é maior do que x1, né? E aqui é a mesma coisa, né? Funciona do mesmo jeito, né? Se y2 é maior do que y1, nós temos que x2 é menor do que x1. Agora nós vamos observar um terceiro caso, né? Um outro caso, que nós temos aqui que 1/3 elevado a 3x menos 1 é menor do que 1/3 elevado a x mais 5. Então nós temos aqui uma saída, que eu vou chamar de y1, é menor do que essa saída, que eu vou chamar de y2. Então y1 é menor do que y2. Observe aqui que a base a é menor do que 1. Se a base é menor do que 1, e ela está entre 0 também, né? Não pode ser menor que 0. Então vamos lá. Aqui, então, denuncia o quê? Uma função decrescente. Se é uma função decrescente, para y1 ser menor do que y2, nós temos que o expoente da primeira saída
tem que ser maior do que o expoente da segunda saída. Então, como nós já vimos aqui, observamos aqui. Então vamos lá resolver esse caso aqui. Aqui já está a mesma base, então basta apenas você pegar o primeiro expoente, 3x menos 1. Se a base aqui é menor do que 1, aqui você inverte o sinal para o expoente. É maior do que x mais 5. Agora basta apenas você resolver como você resolveria uma inequação. Eu vou deixar o link do card aqui em cima que explica como resolver uma inequação de primeiro grau, que é bem isso aqui. Então nós temos que 3x menos x é maior do que 5 mais 1. Então nós temos que 2x, 3x menos x é o quê? 2x. É maior do que 6. Logo, x é maior do que 6 dividido por 2, que é maior do que 3. Logo, x é maior do que 3. Então, para essa inequação aqui ser verdadeira, para esse valor ser menor do que esse, eu tenho que o x tem que ser maior do que 3. Só esse valor que satisfaz aí esse intervalo. Relembrando, né? Equação é quando um valor é exatamente igual a um valor aqui, mas a inequação é quando um valor qualquer ele está em um intervalo. Aqui eu tenho esse valor, por exemplo, eu estou considerando que é maior que esse valorzinho aqui. Então eu tenho todo esse intervalo aqui que pode ser considerado na inequação. Assim, aqui nós estamos ressaltando aqui a característica da inequação, né? Que o x ele pertence a todo um intervalo maior do que 3. A um intervalo de domínio, que produz aqui essa saída, y1 e y2. Então, pessoal, com esse último exemplo aqui, nós finalizamos o vídeo falando sobre as funções exponenciais. Espero que ele tenha sido útil de alguma forma. Caso tenha gostado, clique no gostei. E se não for inscrito, se inscreva no canal para receber notificações assim que o novo conteúdo for postado. Até a próxima!